Bom, eu prometi de gravar uns vídeos, então esse vai ser o segundo. Não vou saber citar cada lugarzinho que está na Bíblia, em cada versículo que fala do que eu vou dizer, mas para quem já leu a Bíblia, creio que a maioria das pessoas já leram, vão saber do que eu estou falando. Quem já leu a Bíblia, com certeza vai saber do que eu estou falando. Eu não sou de decorar versículos, nem capítulos, nem esse negócio todo. Mas o assunto que eu vou dizer é fácil de todo mundo entender. Bom, começando. Começando pelo livro que é a base da nossa religião, e que, consequentemente, essa nossa crença religiosa puxa pelo nosso sistema político. Essa crença religiosa interfere na nossa maneira de acreditar na ciência. Então, ciência, política e religião, os três pilares que moldam a cabeça de uma pessoa. A ciência e a política interferem no nosso sistema de crença. A política e a religião interferem no que a gente crê na ciência. A ciência e a religião, a maneira que a gente acredita nessas duas coisas, interferem na nossa política. Quem prestar atenção nisso vai ver que essas três coisas, aparentemente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, estão interligadas. E isso molda quem nós somos, a maneira que nós vivemos, a maneira que a gente trata o mundo, a nossa maneira de encarar a vida e a morte. Então vamos lá, já que se falamos de religião, então para nós a nossa base é a religião. Através da religião a gente tem nossas crenças, nossos gostos políticos e também a nossa maneira de acreditar ou não na ciência. Então, para nós, se uma coisa é científica e se a gente acha que a religião está de acordo com aquilo, então para nós a ciência é tão verdadeira e merece tanto crédito quanto a religião. Isso significa que a vida de todo mundo é moldada em cima da crença, em cima das crenças religiosas. Então, no nosso caso, eu particularmente acho que a base de quem a nossa sociedade a base de quem a gente uma vez que a religião, eu acho que é uma desgraça. Começa pelo seguinte: o nosso sistema de crença é baseado na Bíblia. Então vamos analisar um pouquinho esse negócio, já que todo mundo fala da Bíblia nas igrejas, no YouTube, em livros, todo mundo anda com a Bíblia debaixo do braço, todo mundo leu a Bíblia, todo mundo crê na Bíblia, todo mundo crê no Deus da Bíblia. Então vamos analisar esse negócio direitinho. Até que ponto isso é relevante, até que ponto isso pode ser verdade, ou por que a gente deixa que isso aconteça, porque a maioria das pessoas não param para pensar nas coisas. E é preciso que se pense nas coisas, porque uma coisa muito grave que está acontecendo, e que pelo menos eu particularmente vejo que esse assunto grave tem a ver com a religião. Você está um exemplo prático. Então, o Nordeste está em tempo de se acabar com câncer. Nos anos 80 até 86, um caso de câncer a cada sei lá quantos anos uma pessoa via. Eu vi o primeiro caso de câncer, eu tinha 19 anos, em 86. Hoje, no lugar onde em 19 anos eu tinha visto um caso de câncer, tem 10, 12, 15 casos por ano. E o câncer está ficando igual gripe no Nordeste. E eu sei que no Nordeste não é, eu sei que o resto do país não é diferente disso. Então a gente tenta convencer as pessoas a não usar agrotóxicos, por exemplo. Eu estou citando um aspecto da vida que a gente. Então eu falo para uma pessoa: pô, você não pode botar agrotóxico no açude, sendo que abaixo do açude tem uma cacimba. E a água do açude vai abastecer a sua cacimba. Você não pode botar veneno numa água e depois beber a água. Isso não vai dar certo. Então o cara, assim, aí eu falo pro cara: não derruba a mata, faça um manejamento para ter uma plantação sustentável. É preciso cuidar da natureza, não mata os bichos. Isso me acontece na prática, aonde era o meu lugar original no Nordeste. Então eu ouço muito, como a minha família é quase toda de evangélicos e de católicos convictos que creem na Bíblia e no Deus da Bíblia. Então o cara fala assim: não, mas não tem que se preocupar com a ecologia não, porque Jeová vai destruir isso aqui. A gente está salvo, nós vamos para o céu. Então Jeová vai fazer um novo céu e uma nova terra. O negócio de se preocupar com a ecologia, com o rio, com os bichos. Deus fez os bichos para a gente comer. Isso é uma coisa que eu ouço, e ouço muito, porque eu venho tentando combater no meu mundinho, à minha volta, tentando ver se bota alguma sensatez na cabeça das pessoas. E se eu vejo essa resistência, com certeza
muita gente que tem esse tipo de preocupação também ouve e também vê. Então, à minha volta, as pessoas à minha volta falam assim, não, esse negócio, não adianta, não precisa se preocupar com ecologia. Negócio de cuidar dos bichos, negócio de cuidar da mata, isso aqui Jeová vai botar fogo nisso aqui. E nós vamos para o céu. Então, eis o ponto aonde a religião faz quem você é e quem você é determina o mundo à sua volta. Eu passei a me preocupar muito, eu já me preocupava com isso e não conseguia fazer nada, ficava numa espécie de agonia porque não conseguia nem falar. Até que assisti aquele filme lá das Cruzadas, creio que a maioria das pessoas já assistiu, e aí o cara fala, que homem é o homem que não tenta mudar o mundo à sua volta? Aí de repente eu pensei, pô, cara, eu não posso mudar o mundo, mas se eu puder mudar o mundinho à minha volta, já é muita coisa. Se eu conseguir convencer o meu vizinho a não usar veneno no mato, eu já estou começando a fazer alguma diferença. Então, por causa disso, eu resolvi gravar esses vídeos, sei lá, para de alguma forma trazer alguma reação, algum pensamento, algum raciocínio diferente em alguém. E como eu falei de religião, por que eu falei que a nossa religião é uma desgraça? Por que eu falei que isso, que a nossa religião é uma desgraça. A religião judaico-cristã é uma desgraça. Por quê? Então imagine só. Como a maioria das pessoas não usa o raciocínio, a capacidade de raciocinar para pensar nem por um momento em nada. Então primeiro a gente vai ver a validade do que está escrito na Bíblia. Então para quem é cristão convicto, para quem crê na Bíblia convicto, vai virar meu inimigo. Eu não estou nem aí. Não me interessa ser amado pelas pessoas. Eu quero saber se tem alguém que pensa, eu quero saber se tem alguém que é capaz de mudar pelo menos o mundo à sua volta, o seu mundo. Então vamos ver a validade do que está escrito na Bíblia. A começar pela história da criação do homem. Alguém já viu o tanto de furo que tem no Gênesis? Alguém já viu o tamanho da pataquada que é a história do pecado original? Então, o que acontece? Deus criou o homem e a mulher, está lá o homem e a mulher, não tem a menor ideia do que é certo e errado. Eles não tinham essa noção. Então, a Bíblia diz que eles eram até aí perfeitos, entre aspas. E aí, que coisa interessante. Deus faz um jardim, bota duas crianças inocentes, porque a Bíblia diz que eles eram como crianças, deixa claro que eram como crianças. E nesse jardim ficava essas duas crianças, Javé zanzando para lá e para cá toda tardezinha, e a serpente também. A serpente, você não ser astuto, perigoso, sábio, enfim, essa coisa toda. E junto com isso, Jeová cria a lei. E a lei era, não comerás do fruto proibido. Quer dizer, veja só o cenário que está aí. O jardim, duas crianças, uma serpente super astuta e uma fruta que torna-se nenhum motivo de pecado. Por quê? A fruta representa a lei. Quebrou a lei e pecou. Pecou, morreu. E a lei era, não comerás dessa fruta. Mas Adão e Eva não conheciam o que era certo e o que era errado, o que era bom e o que era ruim. Eles não tinham essa noção. Jeová não tinha botado essa noção de certo e errado na cabeça deles. Eles não tinham parâmetros. Eles não conheciam a dualidade para saber que devia se fazer ou não se devia fazer uma coisa. Então o cenário estava todo montado para a tragédia, para a desobediência, para uma quebra da lei, para pecar. Tudo foi montado para que houvesse o pecado. Porque se o pecado é quebrar a lei, Javé montou o esquema todinho para que a lei fosse quebrada. Porque os únicos inocentes da história, se é que isso aconteceu, essa historinha parece historinha para contar para a criança dormir, segundo tudo isso montado, os únicos inocentes da história eram Adão e Eva, porque a serpente era astuta, Javé era astuto, e a fruta estava lá para ser comida. Era só estirar a mão e comer. Então vem daí. Eva come a maçã, acontece a primeira grande covardia do homem, se é que essa história ela se refere a um fato concreto, um fato literal. Então a mulher come a maçã, quer dizer, peca, quebra a lei, porque foi, dizem induzido, não foi induzido, ela não tinha por que ser induzido. Se você analisa bem, a serpente falou a verdade. Falou, não, se você comer essa fruta, você não vai morrer, você vai se abrir seus olhos, você vai ser igual a Deus, vai saber o bem e o mal. E foi o que realmente aconteceu. Se você ler a Bíblia, você vê que foi o que realmente aconteceu. E aí diz que por causa disso o mundo caiu nessa desgraça. Então toda a maldade do mundo, toda a dualidade do mundo, toda a dor do mundo, todo crime, guerra, fome, peste, todo que é tipo de desgraça é porque Eva comeu a maçã, que Javé disse para não comer.
sendo que o cenário ali estava todo montado para que aquela bendita maçã fosse comida. Então disse que toda a desgraça do mundo hoje é por causa desse negócio dessa maçã. Essa história já não tem nenhum pé nem cabeça. Para qualquer pessoa que sabe, que usa o raciocínio, eu já leio essa história e já vi que essa história não tem pé nem cabeça. Mas vamos seguir em frente. Lá mais na frente, então Jeová tira Abraão da cidade de Ur. Então está lá um cara lá sossegado na cidade dele, adorando os deuses que todo o povo adorava. E aí Javé tira esse cara de lá. Inclusive a Bíblia chama Javé de Deus dos pactos. E ele faz um pacto com Abraão. Fala, você me segue, entendeu? Você vai me obedecer, vai fazer minha vontade, e aí eu te dou a terra inteira e todos os povos da terra, a tua descendência vai governar o mundo inteiro. Nesse momento, Jeová deixa claro que cada cidadão da humanidade, que cada povo, que cada nação, não sendo judia, vai ser um dia escrava de Abraão. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Está lá para quem quiser ler, já leu, já sabe. Então Javé faz um pacto com Abraão de entregar um dia à humanidade, todos nós, cada gentil. Se você não é judeu, você foi prometido nesse ponto. Foi prometido como escravo aos descendentes de Abraão. Javé faz um pacto com o povo judeu. Diz que a partir dali o povo judeu será o povo dele e ele será o seu Deus, e que aquela promessa era eterna. Se era eterna, significa que essa promessa nunca cairia por terra até que se cumprisse. Portanto, até que cada um de nós fôssemos escravos. Javé é chamado de o Deus dos pactos, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos, o Deus das hostes. Isso está tudo lá na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Fogo devorador, enfim, é a ele que pertence a vingança. O Deus dos sacrifícios, todos são títulos de Javé. Então, quando essa promessa é feita, quando Jeová faz essa promessa a Abraão, fica dito que todos nós seríamos um dia escravo do judeu. Javé, em todo o Antigo Testamento, quem leu a Bíblia prestando atenção, todo o Antigo Testamento fala apenas dessa promessa de Deus feita a Abraão, desse pacto de Javé feito a Abraão. Esse pacto foi feito como uma promessa eterna. Como eu já disse, essa promessa não cairia por terra até que se cumprisse. Quando chega no livro de Isaías, os judeus tinham pisado na bola até umas horas. E aí Jeová, a essa altura, já tinha feito que o povo judeu fosse espalhado por outras terras 2 vezes, se eu não estou enganado. E quando chega no livro de Isaías, os judeus tinham pisado na bola de tal forma que tinham perdido o direito a que Jeová cumprisse essa promessa. Então Javé prometeu que se Abraão fosse fiel a ele, os descendentes de Abraão fossem fiéis, aquela promessa seria cumprida de um dia Javé entregar toda a terra, todas as nações, todos os povos, nós aos judeus. Quando chega em Isaías, os judeus tinham pisado na bola de tal forma que tinham perdido o direito a que Javé cumprisse essa promessa. Mas Javé tinha que cumprir a promessa, porque ele disse a Abraão que se Abraão fosse fiel, ele seria também fiel. Então, como resolver a situação? Quebrar a promessa com Abraão, abandonar o povo judeu e aí pegar todos nós, os gentios, para o novo povo dele? Essa é a crença de cada cristão hoje. Qualquer cristão que se fale disso vai falar, não, mas o povo judeu perdeu as graças de Deus, e aí Deus pegou nós como seus filhos adotivos, e agora nós somos a última bolacha do pacote para Javé, porque os judeus pisaram na bola. E eis aí o grande engano. Quer dizer, mais um grande engano. Por quê? Javé só tinha 2 opções: cumprir a promessa, esquecer o erro do judeu e cumprir a promessa e tornar todos nós escravos do judeu, como ele prometeu a Abraão, ou ele dá um jeito de pagar a dívida que os judeus contraíram com ele, quebrando o juramento de fidelidade que fizeram com ele. No livro de Isaías, Javé promete um Messias que vinha para restaurar esse pacto, para restaurar essa aliança com os judeus. E aí entra uma coisa interessante. Os judeus estão de novo pensando que o evangélico é uma nova aliança, um novo pacto, uma boa nova para o gentio. Achando, o cristão acredita
que Javé traiu o judeu, abandonou eles, quebrou a promessa e agora eles são salvos. E aí é que está o engano. Todo mundo pensa que Jesus veio por mim, por você, por cada um deles, para salvar todos nós, a humanidade. E infelizmente, para o cristão, isso não é verdade. E quer saber por quê? Em Isaías, os judeus tinham perdido essa graça, perdido as boas graças de Javé, pisaram na bola demais. E aí Javé promete, para que essa aliança fosse de novo refeita, teria que haver um sacrifício de sangue, um pagamento com sangue, um sacrifício, um holocausto. E Javé promete que, uma vez que isso acontecesse, ele ia enviar ao judeu um príncipe que reclamaria o trono de Davi e viria para quebrar os dentes das nações e restaurar o trono e a grandeza do povo judeu, o povo de Davi. E os judeus ficaram confundidos quando Jesus veio, porque os judeus esperavam esse Messias descrito no livro de Isaías, esse Messias guerreiro, esse Messias quebrador de dentes, esse Messias... Enfim, e vem Jesus, e quando eles cobram de Jesus que ele reclamasse o trono de Davi, ele diz, meu reino não é desse mundo, e tal, e não veio para lutar, e não queria o trono terreno de Davi e tal. Por isso os judeus não aceitaram Jesus, e aí o pessoal fala, bom, os judeus não aceitaram Jesus, é porque Jesus é o nosso Deus, é porque Jesus veio e foi por nós, não foi pelo judeu. Bom, vamos analisar essa questão. Imagine só que antes disso tudo acontecer, lá na época de Josué, por exemplo, Javé falava ao judeu, vai contra tal povo que eu vou entregar eles nas tuas mãos. Os judeus iam, matava até umas horas, matava velho, criança, mulher, tudo no mundo, só que também morria judeu. Isso já naquele tempo. Agora imagine-se na época que Jesus veio, com um mundo muito maior, e naquela época os povos todos guerreiros, espírito desperto, belicoso, aguerrido, todos os povos guerreiros. Se fosse para o povo judeu governar todos os povos da terra com aquele espírito guerreiro que eles tinham, morreriam até o último judeu e nenhum povo seria escravizado. Javé perderia todos os filhos do povo eleito dele e não só não cumpriria a promessa, como ficaria sem até o último indivíduo do povo eleito dele. Então Javé traça um plano magnífico. Ele encarna como Jesus, o bonzinho, e aí quebranta o espírito guerreiro das nações como? Ele cria uma religião, ele cria um sistema, uma doutrina que, quando espalhada pelo mundo, quebrantou o espírito guerreiro das nações. Então, se antes cada pessoa se sentia no direito e no dever de lutar por liberdade, por seus direitos, era para ela um dever sagrado, era uma coisa, uma chama que movia a pessoa por dentro, Jesus detonou essa chama. Então, depois de Jesus e que o cristianismo espalhou pelo mundo, a pessoa nem sequer pensa em reagir, porque quando ela pensa em reagir ou fazer qualquer coisa que está contra a lei, ou seja, contra a Bíblia, ou contra a palavra de Deus, contra a palavra do Cristo, o espírito guerreiro dela é quebrantado na hora, você perde a vontade de lutar. Jesus quebrou o espírito guerreiro das nações e fez que o pobre, o oprimido, se contentasse em ser pobre e oprimido e acha que merece isso, acreditando que se for esse Zé Mané, quando ele morrer vai ganhar um céu, um paraíso, um lugar lá onde aí finalmente ele vai estar num lugar bom. Aqui ele deve sofrer porque Jesus sofreu, morrer porque Jesus morreu, aceitar tudo que Jesus mandou. Se alguém quiser lhe pegar a capa, de o manto, se alguém lhe bater do lado direito, ofereça o lado esquerdo, porque isso é nobre, isso é digno. Se o bandido quiser lhe espoliar, deixe que espolie, é direito do bandido, porque Jesus disse que você devia deixar, porque isso aqui é. E a Bíblia aí cita todos os casos em que cristãos foram massacrados, queimados, tiveram famílias comidas por leões e tal, e não fizeram nada. Jesus ensinou o pai de família a ser covarde, o pai de família a ser conivente, ensinou o cidadão a ser conivente, ensinou o ser humano a ser... O ser humano que tinha espírito guerreiro, que era um leão internamente, tornasse uma pomba, um cordeiro. Foi isso que Jeová veio fazer. Foi entregar primeiro o espírito, o coração do gentio ao judeu, até a hora deles virem entregar, inclusive fisicamente, cada gentio ao judeu.
E o plano foi perfeito. Por quê? Porque dessa forma, quando o Messias que está descrito em Isaías, o guerreiro quebrador de dente, vier agora em pouco tempo, no empossamento do Messias judaico, a humanidade não só não tem vontade de lutar, não só não tem coragem nem meio para lutar, mas também não tem vontade. Já era a vontade guerreira. Não há vontade guerreira. O que a gente pode fazer é revoltar-se, indignar-se e aquietar-se e deixar que a coisa siga. Então, para aqueles que acreditam que Jesus é o nosso Deus, é engano. Jesus, Javé, é Deus do judeu. Que é uma prova? Outra prova. Bom, então tem gente que diz, não, isso não é verdade, a Bíblia não diz isso. Como é que Jesus e Javé é a mesma pessoa? É simples, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Se duas pessoas são um, se Jesus e o Pai são um, eles são um. Jesus é Javé. Só se vai ao Pai se for por mim. Por quê? Porque Jesus e o Pai são um só. E aí uma mulher gentia, numa ocasião, chegou a Jesus e pediu ajuda a ele. Isso está no Novo Testamento. E aí ele falou, mulher, o que queres de mim? Ela falou, Senhor, me cure. Uma judia pediu a Jesus para que curasse ela. E ele foi claro, feito água, quando disse, mulher, não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães. Então a mulher disse, Senhor, mas os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ele falou, mulher, tua fé é grande, vai em paz, estás curada. O que significa isso? É claro demais, só para quem não quer ver. Quando Jesus disse que não é certo tirar o alimento da boca dos filhos, ele estava falando do judeu. Por quê? Porque os judeus são filhos de Javé. É o povo, a mina dos olhos de Javé. Javé tinha um pacto com o judeu, uma promessa inquebrantável com o judeu. Tem uma parte que Javé compara o judeu como os pintinhos que a galinha bota debaixo das suas asas. Então Jesus, que era Javé, e o povo eleito, que era o povo eleito de Javé, portanto de Jesus, que era o mesmo Javé, que eram os filhos. Então ele diz, mulher, não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães. E quem eram os cães? Nós, o gentil, o não judeu. Jesus não veio pelo gentil, Jesus veio pelo judeu. Jesus e Javé são um, e Javé fez uma promessa eterna com Abraão. Se o povo judeu ficou devendo, Jesus se sacrificando, isso estava descrito em Isaías, e não era para... Então, estava descrito em Isaías que haveria um cordeiro que daria o sangue, que daria a vida, que pagaria a dívida, que limparia os pecados. Acreditam as pessoas, o gentil, que não entendem o que estão lendo, que nós somos esses. Não. Isso foi feito, esse Messias, que vinha para pagar os pecados, esse cordeiro, que seria imolado ao invés de uma novilha, esse cordeiro foi Jesus. Ele fez isso pelo judeu, ele pagou a dívida do judeu e ele colocou de novo o judeu sob as boas graças de Javé, portanto, merecedores de que Javé cumpra a promessa de tornar a humanidade escrava do judeu. Quem não quer entender isso, não entenda. Mas está na Bíblia, é só ler, prestar atenção no que está escrito lá, porque é isso. Então, a primeira, eu falei que fazia uma série de vídeos. O primeiro vídeo é para dizer isso. Javé não é Deus do gentil. Javé é Deus do judeu. Jesus não veio por nós, pelo gentil. Jesus veio pelo judeu, para pagar a dívida que os judeus contraíram com Javé e, portanto, perdendo o direito de terem cumprido a graça e a promessa que Deus tinha feito a Abraão, de tornar nós, gentil, escravo de judeu. Jesus veio pagar a dívida do judeu para com Deus, para que Deus pudesse dar de novo a eles a graça da promessa que ele fez a Abraão. O Messias de Isaías, que vai quebrar dentes, está para chegar, está para ser empossado pelo judeu, pelos maçons, pela sinarquia, os Illuminatis, a elite global, enfim. O mundo está sendo preparado para ser escravo. O Apocalipse descreve como o homem seria morto através da água, através do envenenamento da água, terra, ar e mar. Leiam o Apocalipse que está lá. A gente está vendo isso hoje, os agrotóxicos no alimento, na água, o veneno no ar, o veneno em tudo que a gente come, bebe, respira, para reduzir a população, para ficar fácil daquele Messias vir, e o mundo vai estar entregue. Aqueles que estão vivos, aqueles que não morreram, vão estar prontos para o abate, para o grande holocausto. Para quem é cristão e acha que Javé aboliu o holocausto, na época de Javé matava-se cabra, cabrito, ovelha, vaca, esse negócio todo.
Agora, através das guerras. A primeira guerra foi um holocausto, a segunda guerra foi um holocausto, tá para acontecer a terceira guerra, que vai ser outro grande holocausto. A segunda guerra não foi por motivo disso ou daquilo. A segunda guerra foi um holocausto, ela foi projetada pelos judeus Illuminatis, a elite que governa o mundo, como holocausto a Javé, e Hitler não teve nada a ver com isso. A Alemanha se defendeu, Quem quer ver a verdade, tem coragem de ver a verdade, estude. Não o que está escrito nos livros das escolas. Os livros foram feitos para que a humanidade se torne burra. Aqueles que fazem faculdade perdem qualquer chance de descobrir a verdade se crêem em tudo aquilo que leram e no que se formaram. Quer descobrir a verdade? Leia nas entrelinhas, e elas não estão nos livros das escolas. A Primeira Guerra Mundial foi um holocausto, a Segunda Guerra Mundial foi um holocausto, e a Terceira Guerra Mundial está para acontecer e vai ser um holocausto. E a humanidade está sendo reduzida drasticamente na nossa cara, e a gente que está se envenenando. Depois eu gravo outro vídeo para explicar isso aí, está grande demais, tomara que vá.